O olho que zomba de seu pai e recusa obediência à sua mãe deve ser arrancado pelos corvos do vale e devorado pelas águias. Provérbios, capítulo 13, versículo 17. Eu sou o Bruno e você está no canal Curiosidades do Bruninho. Sejam bem-vindos. E o livro de hoje é Os Irmãos Karamazov. Eu li esse livro no Kindle e é um livro escrito pelo Fyodor Dostoiévski, que é o mesmo autor do Crime e Castigo, que é um livro que eu já li e já tem vídeo no canal. E recomendo muito para você assistir esse vídeo, porque aquele vídeo ficou muito bom e ele também fala um pouco da vida do autor, a vida do Dostoiévski. Foi interessantíssimo, então eu recomendo você ir assistir. E eu li o livro no Kindle, como eu disse anteriormente, e apesar de no Kindle não parecer, né, o Kindle é fininho, o livro tem mais de 1000 páginas, é um livro gigantesco, e assim, algumas edições variam, algumas edições são 900 páginas, outras têm 1000, então fica em uma margem aí de quase 1000 páginas. E a editora do livro é a Martin Claret, que a edição que eu li, né, porque tem várias edições. E é um livro simplesmente sensacional. E apesar de ele ser um livro muito bom, ele é difícil de ler, porque ele tem uma escrita um pouco difícil, porque é um livro um pouco antigo e de um escritor muito consagrado, que é o Dostoiévski, e é um livro muito grande, então ele é um pouco cansativo. E outra coisa que dificulta a leitura são os nomes em russo, porque tem vários nomes, que nem tem um personagem que chama Hippolyte Kirillovich. Então, sabe, é difícil de memorizar. É muito mais fácil você lembrar de um Pedro, um Mateus, do que um cara com um nome desses. No livro Como Ler Livros, esse livrinho aqui, o autor ele diz que todo livro é uma resposta para uma pergunta. E o livro Os Irmãos Karamazov é a resposta para a seguinte pergunta: se Deus não existe, está tudo liberado? Então, ao longo de mais de 1000 páginas, o Dostoiévski vai respondendo essa questão. E quando chega no final, você já não tem dúvidas. O autor dá uma resposta satisfatória e você consegue ver com clareza se o niilismo, que é essa filosofia que é uma filosofia em que não acredita na existência de Deus e por consequência da não existência de Deus, tudo seria liberado. O ser humano tem total livre-arbítrio, então as pessoas podem fazer o que quiser. Esse é o pensamento niilista. Então, no final do livro, Os Irmãos Karamazov, você tem uma resposta para ver se o niilismo é algo bom ou se é algo prejudicial. É uma resposta simplesmente incrível. E o livro tem como tema central o parricídio. E o que é o parricídio? O parricídio é quando um filho mata o próprio pai. E esse evento ele só acontece na metade do livro. Agora, voltando para o começo, o livro ele começa contando a história do Fyodor Karamazov. E o Fyodor Karamazov ele é um homem que só gosta das coisas boas da vida. Ele só gosta de mulheres, bebida e dinheiro. Então tudo que ele faz é em prol disso. E o Fyodor Karamazov ele acaba se casando e tem um filho no primeiro casamento, que é o Dmitry Karamazov. E o primeiro filho, que é o Dmitry, ele odeia o pai. E por que ele odeia? Porque o pai simplesmente abandonou ele. O pai ignora a existência do filho. E depois de um tempo, ele acaba se separando da primeira esposa. E a primeira esposa, ela acaba morrendo. E pra você ver o quão louco que o Fyodor Karamazov é, quando a esposa dele morreu, a ex-esposa, né? Ele começou a comemorar de alegria. E ele começou a gritar, ainda bem que ela morreu. Então, ele era um cara realmente maluco. E depois desse evento, um dos parentes da esposa do Fyodor Karamazov vem visitar o mesmo. E daí ele pergunta como que tá o filho dele, o Dmitry. E daí ele fala assim, como assim? Que filho? Daí depois disso que ele se lembra que tem um filho. Então dá pra perceber que ele simplesmente nem pensava nos filhos dele. E esse parente acaba levando o Dmitry Karamazov, porque sabia que o menino não tinha futuro naquela casa. E depois de um tempo, o Fyodor Karamazov, ele parece que tá mudando, parece que ele quer se tornar uma nova pessoa. E daí ele se casa de novo, agora com a segunda mulher, e tem mais 2 filhos. Mas ele acaba voltando a ser a mesma coisa que ele era antes, voltando a ter a vida mundana que tinha. E daí ele começa a maltratar a esposa, os filhos, e tanto que ele chama a segunda esposa dele de a endemoniada. E a mulher ela acaba morrendo também, que nem a primeira. E os 2 filhos que ele tem nesse segundo casamento são o Ivan Karamazov e o Alyosha. E
E como ele não queria criar os filhos, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com Dmitri. Os parentes vieram e cada um pegou um filho. Então, os irmãos foram criados todos separadamente. E para piorar a situação, uma moradora de rua fala que está grávida do Fyodor Karamazov. E ele nega isso até a morte. Mas quando a mulher vai dar à luz, ela pula o muro da casa e dá à luz em um dos banheiros da casa do Fyodor Karamazov. Então ele acaba... e durante o parto, essa mulher acaba morrendo. E daí, como não tinha ninguém mais para cuidar dessa criança, o Fyodor Karamazov ele acolheu essa criança, mas ele não criou como filho, criou como empregado. E depois de alguns anos, a família Karamazov se reencontra. E agora já todos os filhos estão adultos. E os filhos, eles têm o desejo de conhecer o pai, porque é uma coisa natural. E também querem se conhecer, porque eles foram criados separadamente. E agora eu vou contar um pouquinho de como é cada irmão. O irmão mais velho, que é o Dmitri Karamazov, ele odeia o pai. Porque o pai, ele só gosta de festejar e nunca deu atenção pra ele. Mas ele é igualzinho o pai, ele só quer saber das coisas boas da vida, que nem eu falei anteriormente. Agora, o irmão do meio, que é o Ivan, ele é um falso intelectual, porque ele estudou muito e tal, mas ele é niilista. E o irmão mais novo, que é o Alyosha Karamazov, ele é um santo praticamente, porque ele é a esperança. Você olha pra ele e fala, a humanidade ainda tem esperança, sabe? Porque no meio de todo esse caos, ele ainda consegue ser uma pessoa extremamente boa. E o irmão bastardo, que foi criado junto com o pai, ele tem inveja dos outros irmãos, porque eles tiveram o sobrenome do pai, e nem isso ele teve. E o Dmitri Karamazov acaba brigando com o próprio pai, porque, segundo ele, o seu pai deve 3.000 rublos, e o pai nega essa quantia. Então, num acesso de raiva, ele acaba lutando com o próprio pai, e se não segurassem ele teria matado o pai. E daí, ele também fala o seguinte, quando estão segurando ele tá louco de fúria, ele grita e todo mundo ouve, que ele vai matar o próprio pai. Ele fala, eu vou matar você, ele grita assim e todo mundo ouve. E depois desse evento, o Dmitri Karamazov e o Fyodor Karamazov o pai e o filho, né, começam a brigar pela mesma mulher, que é a Grushenka. E daí, o que acontece? O Dmitri, ele fica muito enciumado. E daí, ele ouve dizer que a Grushenka está na casa do pai dele. Então, ele pega um pilão, e já na intenção de matar alguém, caso o pai dele esteja roubando a mulher dele. Então, ele pega esse pilão e vai pra casa do pai. Porque ele acredita que a mulher esteja lá. E daí, ele pula o muro da casa e ele encontra o criado. E ele acaba nocauteando o criado. Ele acredita que matou o criado, porque o criado ficou lá, duro, feito pedra no chão, não se mexendo, ficou inconsciente. Então ele acha que acabou matando o criado. Mas quando ele chega na casa, ele descobre que não tem ninguém lá, só o próprio pai. E daí, depois de um tempo, ele acaba descobrindo que a Grushenka está na festa de um polonês. Então ele vai correndo para essa festa, porque a Grushenka vai se casar com esse polonês. Então ele quer impedir isso a todo custo. Então ele vai na festa e a Grushenka reconhece ele. E daí ela desiste de casar com esse polonês. Agora ela não quer mais saber do polonês, só quer saber do Dmitri. E os dois ficam na festa lá, eles bebem até nem conseguir andar direito. E daí eles vão em um quarto. E quando eles estão sozinhos, assim, de repente, assim, no completo silêncio, chega um monte de homens e entram nesse quarto. E um dos homens fala o seguinte pro Dmitri: você, Dmitri Karamazov, está preso pelo assassinato de Fyodor Pavlovich, seu pai. E daí nesse momento, o Dmitri, ele fica aterrorizado, porque não foi ele quem matou o próprio pai. Ele é inocente, então se não foi ele quem matou, quem é o assassino? Daí fica essa grande pergunta. E ele tenta convencer esses homens, a polícia e os juízes, os procuradores, que ele é inocente. Mas tudo aponta que ele foi o assassino. Porque olha só, vamos organizar os fatos. Ele gritou pro pai que ia matar ele. Então, opa, já tem uma coisa. Ele já agrediu o pai. Ele confessou que matou o criado Smirdyakov. Então, isso foi na mesma noite em que o Fyodor Pavlovich foi encontrado morto. Então, com todos esses fatos juntos, ele só chega a um único suspeito,
que é o Dmitri. Então, apesar de ele ser inocente, todo mundo culpa ele. E para você saber quem é o assassino, quem matou o Fyodor Pavlovich, você vai ter que ler esse livro que é Os Irmãos Karamazov. E esse é um livro simplesmente sensacional. O final dele, ele é muito imprevisível, é muito bom, como todo livro do Dostoiévski. E vale muito a pena ler esse livro. Apesar dele ser um livro grande e difícil de ler, é muito importante que você leia esse livro. E muitas pessoas falam que Crime e Castigo, a maioria das pessoas concorda que Crime e Castigo é a melhor obra do Dostoiévski, que eu já li. Algumas outras falam que é Os Irmãos Karamazov. Mas eu já li os dois, né? Então agora eu posso falar que eu prefiro o Crime e Castigo. Porque é muito difícil de falar. Os dois são obras-primas, mas o Crime e Castigo eu ainda acho ele melhor. E coloque nos comentários se você já leu algum livro do Dostoiévski. E caso você já tenha lido, comente aí qual é o seu favorito. Se é o Crime e Castigo ou Os Irmãos Karamazov. E vou contar um pouquinho agora dos livros que eu estou lendo agora. O primeiro eu estou lendo no Kindle, né, que é 2001, Odisseia no Espaço, do Arthur C. Clarke. Eu sempre faço assim, ler um livro mais fácil e outro mais difícil. Esse aqui é o mais fácil, que é livro de ficção científica. E daí vem um livro difícil. Daí esse aqui sim, muito mais difícil do que Os Irmãos Karamazov, Crime e Castigo. Esses livrinhos aí, nossa, esse aqui é simplesmente assim, um negócio que transcende, sabe? Um nível de complexidade muito superior. Que é Fedro, do Platão. Porque eu tô na página 67 desse livro. Mas teve uma hora que eu demorei, assim, no momento mais complexo ali do argumento de Platão com, no caso, né, do protagonista que é Sócrates, com o Fedro, que é o interlocutor, na parte mais complexa do discurso, eu passei uma hora, assim, para ler 2 parágrafos. Os parágrafos eram um pouco longos, né, mas mesmo assim, uma hora para ler 2 parágrafos é muita coisa. Então, esse aqui está sendo realmente um desafio. Então, espero que vocês tenham gostado, mas antes do vídeo terminar, se inscreva no canal, deixe seu gostei, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe os comentários aqui embaixo. Fui, galera, tchau!